Oi, gente, meu nome é Adriana Cizenando. Eu sou a nova professora aqui da Escola de Moda Denise Aguiar e com muita felicidade e com muita honra eu venho contar para vocês dessa novidade do curso de Gestão de Produção de Roupas que a gente trouxe aqui para a escola para você que tem o sonho de tirar a sua marca do papel ou para você que já tem uma marca em andamento, mas precisa e tem vontade de alavancar a sua parte produtiva. Na aula de hoje, eu vou contar para você sobre as formas de produção que a gente tem no mercado hoje em dia. Eu sinto que muita gente tem dificuldade de como é essa parte, entender como executar a sua coleção. Então hoje eu vou contar um pouco da minha história e ao mesmo tempo trazer para vocês essas formas de produção. Eu vejo muita gente que na hora de executar não sabe por onde começar, quais as formas possíveis de se produzir uma roupa, quais as etapas, e eu vou trazer um pouco isso hoje para vocês. Eu comecei no mundo da moda em 2013, quando eu ainda estava na faculdade. Eu sou publicitária de formação e lá dentro da escola surgiu a minha marca, a Majestar, que eu tenho até hoje. Eu tenho mais de 12 anos de mercado e eu comecei revendendo roupas, colocando a minha própria etiqueta. E quando eu falo etiqueta, eu estou falando da etiqueta fantasia, que é aquela que leva o nome da marca, que normalmente é colocada perto do pescoço e calça saias, shorts ali perto do cos. Porque etiqueta de composição, lembrando que é sempre responsabilidade e obrigação de ter os dados do fornecedor, do fabricante, tá? Então eu comprava essas roupas prontas, colocava a minha etiqueta e comecei a vender na varanda da casa dos meus pais. Naquela época, as mídias sociais, o Instagram, estava começando a ganhar mais força. E com isso, muita gente quis ver as peças mais de perto. Mas eu não podia abrir a casa dos meus pais para desconhecidos. Foi então que eu fui para São Paulo comprar mais peças de roupa para abastecer um ponto comercial, em um prédio comercial que eu resolvi alugar uma sala. E não tinha mercadoria o suficiente para encher a loja, por menor que ela fosse. E aí foi o meu primeiro maior grande erro. Eu fui sem pesquisa de mercado, sem entender sobre mix de produto, porque você tendo uma coleção sua ou revendendo roupa, sendo uma multimarcas, existe uma lógica de mercado de peças de cima, como blusas, tops, para peças de baixo, peças únicas como vestidos, macacões e terceiras peças. Então eu fiz uma compra baseada apenas no meu gosto pessoal. E quando eu voltei, o meu público sentiu muito. Por quê? O meu preço elevou, o meu estilo mudou completamente e o meu público sentiu e eu senti no bolso. Então eu costumo brincar, mas na verdade foi o que aconteceu, que na dor que eu aprendi. E aí eu tive um prejuízo enorme e tive que me reinventar. Foi quando eu corri atrás de uma nova forma de produção. E comecei a procurar entender qual caminho a roupa percorria até chegar na arara. Porque eu era completamente crua em relação ao conhecimento, estava fazendo tudo de uma forma muito amadora e aí que eu fui entender o processo de produção. Então, brevemente falando, você cria a sua peça, o seu desenho, faz um croquis técnico. E aí vem uma modelista, faz o molde, né? O que é o molde? São as várias partes daquela roupa que você quer produzir, que é projetado, né, ali no papel. Dessa modelagem surge uma peça piloto, que uma pilotista executa, para depois fazer provas, ajustes, para depois ir para corte e depois a produção com acabamento. E aí que eu fui entender todas essas etapas. Falando assim parece fácil, né? Mas todas essas etapas têm pontos de atenção muito importantes e que por mais que eu estava entendendo ali num primeiro momento os profissionais que eu necessitava, eu não tinha conhecimento nem repertório nenhum para delegar, para entender se estava certo ou errado. E quando eu falo, gente, que a gente precisa saber sobre tudo dentro de uma produção, eu não estou querendo falar que a gente precisa saber fazer com as nossas próprias mãos. Né? Então você não precisa saber costurar, modelar, mas você tem que entender como é feito, porque senão você não ganha autonomia produtiva. E as coisas, inclusive na produção, tem um método. A gente não pode ir no acerto e erro, a gente tem que ter um método para assim ser muito mais assertivo e ter melhores resultados.
Então, foi por toda essa trajetória que eu passei, e quando eu falo que na dor que eu aprendi, foi dor financeira, psicológica. Então, o curso surgiu com essa ideia, porque se naquela época eu soubesse metade das coisas que eu sei hoje, com certeza eu teria tido uma caminhada muito mais tranquila e assertiva. Então, o curso surgiu com esse intuito. E hoje eu quero trazer para vocês as formas de produção que a gente tem no mercado. Então, quando eu contei, agora no início, que eu comecei a revender peças que já vinham prontas, só que com a minha etiqueta, hoje em dia a gente chama esse formato de white label. O que é isso? Você tem um fornecedor que já tem um catálogo de produtos pré-definidos, de modelos, cores, tamanhos, e você faz seu pedido, cada um trabalha com um mínimo de peças, né? E aí você recebe essa roupa com a sua etiqueta, lembra que eu falei, né? Etiqueta fantasia, não a de composição, mas com a sua etiqueta fantasia aplicada na roupa. E um erro que muita gente comete é achar que, né, pode passar a tesoura ali na etiqueta de composição para ninguém saber sobre o fabricante. Isso dá multas altíssimas, que a gente também vai falar mais profundamente dentro de sala de aula. Mas enfim, e aí esse é um modelo que a gente chama de white label. Como tudo, tem um lado positivo e o lado negativo. E eu vou explicar para vocês sobre todas as formas de produção e essas duas visões. Então, o que acontece? Na white label, você consegue uma mercadoria em um tempo muito menor, porque o seu fornecedor já está com ela em estoque, e com um investimento muito mais baixo, que foi o que eu contei para vocês, que foi como eu iniciei. Em contrapartida, você fica refém do seu fornecedor no que diz respeito a reposição de cores, tamanhos, modelos. Você não tem controle da qualidade da sua peça e, além disso, você não tem controle da sua concorrência. Da mesma forma que você está comprando, outras lojas também estão fazendo o mesmo. E elas podem ter um preço mais atrativo que o seu, entrar em promoção antes, né? Então, tem este lado. A segunda forma de produção que eu gostaria de trazer aqui hoje é a 100% terceirizada, que foi a que eu falei para vocês que eu tive que começar a tentar depois que eu vi que a Multimarcas não era para o meu público, não era o que daria certo para mim. Então eu contei, né, brevemente sobre os profissionais que a gente precisa, né, a mão de obra necessária para fazer uma peça. E aí a 100% terceirizada, você tem que ter muito repertório, muito conhecimento para fazer dar certo. E eu não tinha na época. Então, eu contratava em um lugar a modelista, normalmente freelancer, em outro lugar a pilotista. E quando eu falo de pilotista, eu queria que vocês entendessem que pilotista não é a mesma coisa de costureira de produção, porque isso também foi um outro erro que eu cometi e hoje em dia eu vejo muitas pessoas cometendo. Por que pilotagem é mais caro ou o salário de pilotista é maior? A pilotista, ela vai fazer a primeira peça da produção. Então, você entende que ela não tem uma peça pronta de referência para replicar. Então, a pilotista, ela tem que entender o mínimo de modelagem, porque ela vai ter o molde em mãos, junto com uma ficha técnica feita pela modelista e o seu croquis técnico para montar aquela primeira peça, certo? E aí, a costureira de produção não necessariamente sabe interpretar molde, mas ela já tem uma primeira peça lacrada, e quando a gente fala lacrada, é 100% perfeita da forma que você quer reproduzir em toda a sua produção, seja em relação a tecido, a acabamento. Então ela consegue partir de um ponto já aprovado, a pilotista não. Mas então, eu modelava em um lugar, pegava essa modelagem, levava para uma pessoa cortar, pegava essa peça cortada, levava em uma costureira, que na época eu não sabia a diferença de pilotista e costureira de produção, eu provava, e aí às vezes tinham ajustes, né? E depois colocava para produzir. Levava no cortador de novo, ele cortava, eu buscava aquele tanto de corte e saía distribuindo para várias costureiras. E aí quando a roupa chegava, não entendia nada de acabamento, de uma forma muito amadora. Eu passava essas roupas dentro da minha própria casa, com ferro desses normais que a gente tem em casa mesmo, sem pensar em nada de arremate, de acabamento. E fui durante um tempo. Como eu não tinha conhecimento, repertório e muito menos habilidade para fazer essa gestão de tantos profissionais, eu tive que correr atrás de uma nova forma de produzir, porque eu já tinha entendido que a Multimarcas, para mim, não ia dar certo.
E aí que eu descobri um mundo que hoje em dia a gente chama de Private Label, que é inclusive o que eu trabalho hoje em dia. O que é a Private Label? A Private Label é uma empresa que ela vai fazer todos esses processos produtivos para você. Então, em um único lugar, você já tem todos esses profissionais, da modelista até a pessoa do arremate, da passadoria, eles já te entregam a sua roupa pronta. E aí, a gente, inclusive no curso, tem uma lista ampla de privates para indicar, de profissionais que você pode fazer de produção 100% terceirizada, todos validados. E o que eu gosto de falar é que não existe forma certa ou errada, ou a melhor ou a pior de se produzir, gente. Existe aquela que se aplica melhor para o seu momento de marca, né? Então eu mesma contei que eu comecei como white label e aí, retomando, né, recapitulando um pouco, com um menor investimento e um tempo mais curto, eu tive a possibilidade de lançar a minha primeira coleção. Tudo bem que com uma diferenciação de mercado em relação às peças bem menor, mas foi o primeiro passo, né? E depois, né, que eu vi que a multimarcas não daria certo, eu fiz a produção 100% terceirizada. Lado positivo, você tem uma gestão mais próxima do andamento da sua produção, você tem mais liberdade produtiva no sentido de quantidade, de reposição, de cores e tamanhos, mas eu acho que é o tipo de produção que você precisa ter mais tempo para gerir todos esses profissionais, um conhecimento que vem com o repertório também, e saber fazer um pré-custo, que a gente também trata muito dentro de sala de aula, muito fiel. E aí, como tudo é feito de forma separada, vou dar um exemplo de problemas que acontecem, inclusive em grandes marcas, tá? Quando a gente faz as coisas um pouco separadas. Você fez a sua modelagem no seu molde base. O que é o molde base? Você vai provar a roupa da sua primeira peça, sua piloto, ou tem uma modelo de prova, o seu molde base vai ser do tamanho de quem vai fazer aquela primeira prova. Então, você pilotou a peça. E aí, muita gente menospreza essa etapa de pilotagem. E aí, precisa da roupa para fotografar um catálogo. E aí fala com a pilotista, olha, ajusta aqui que depois eu falo para a modelista mudar no molde. E aí ajusta a peça piloto, e aí fotografa tudo e esquece de passar para a modelista e ajustar no molde. E o que acontece? Pilotagem, a gente está falando de uma peça. Depois, na modelagem, que aí vai fazer a gradação, que é, né, aumentar ou diminuir os tamanhos para depois você fazer a sua grade de corte, você vai multiplicar aquele problema que você esqueceu de alterar na modelagem para 10, 20, 30, 100 peças, né? Então vira uma bola de neve. Então quando eu falo que existe método, existe ordem e tem que ter uma coerência, também é relacionado a isso. E aí agora voltando para a Private Label, que foi aonde eu entendi que seria a forma mais fácil de eu produzir naquele momento, como tudo, tem um lado positivo e o negativo. A Private tem um preço mais elevado, em contrapartida, você concentra tudo num lugar só. Então, para mim, naquele momento que eu precisava era eu sozinha na empresa, eu fazia tudo. Eu tive mais tempo de pensar em tecido, de pensar em vendas, de atender clientes. Então, para mim, naquele momento, funcionou melhor. Depois eu vi que a parte que eu amava e que eu estou desde 2018 era realmente nos bastidores de tudo isso. Então hoje a Majestar lá de 2013, que foi multimarcas, já tive ateliê sob medida, já produziu de todas essas formas que eu contei para vocês. Hoje eu sou uma private label, certificada pela BVTEX, a gente também fala muito sobre isso em sala de aula, todos os assuntos a gente traz as questões de SG, não só relacionadas à escolha de tecido, mas à cadeia produtiva, governança dentro das empresas e produzo para grandes marcas. E aí o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a gente tem que ter estratégia em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, dentro de sala de aula, a gente vai ver mais a fundo todas essas 4 formas, então retomando, white label, produção 100% terceirizada, private label, e a quarta é a produção própria, é a sua empresa ter todos os profissionais ali dentro, né? O custo é muito mais elevado, porque ou você vai estar ali contratando de freelancer ou fichando, mas você tem que ter todo o maquinário, máquina de costura, de corte, caldeira de passadoria dentro do seu ambiente.
Então a gente vai ver mais a fundo, a gente vai conseguir identificar caso por caso o que se adequa melhor ao seu tempo, ao seu investimento, né, que você tem inicialmente para fazer e agir com estratégia. Por quê? Não é porque você produz 100% terceirizado que você não pode mesclar, por exemplo, com uma white label. Vou dar um exemplo do que a gente vê muito no mercado. Gente começando a produzir e a gente sabe que hoje em dia tendência o que é tendência hoje, amanhã já não é. E para quem está começando, entender esse time assim de produção, quanto tempo antes a gente precisa começar a criar, buscar os tecidos para lançar no tempo certo, porque isso conta muito também, demora um pouco, né? Requer tempo, requer conhecimento, requer um pouco de caminhada. Então eu vou dar um exemplo rápido aqui do que seria uma estratégia. Para peças mais atemporais, né, como uma alfaiataria, enfim, você consegue ter a sua produção talvez ali via private label, via produção 100% terceirizada. E essas peças de tendência, que você tem ali um prazo curto para já chegar na sua loja e você não perder esse time de venda, você pode recorrer a uma white label, por exemplo. O que acontece muito também? Dentro desse mix de produto que eu comentei, existem também uma lógica de qual peça vai ser tendência, qual peça vai ser aquela que a gente chama de isca para cliente, qual vai te dar um retorno maior em relação de lucro. Então, por exemplo, blusa de malha. Muitas empresas, inclusive as grandes marcas, não produzem as suas próprias malharias. Compram de white label. E aí não entra tanto aquela questão de diferenciação. Porque a blusa de malha, por exemplo, claro que muda a qualidade da malha, às vezes um acabamento ou outro, mas não é nada que vai colocar ali em jogo uma concorrência de preço ou até de modelo. Então a gente tem que saber analisar esses tipos de estratégias também para conseguir alavancar a nossa marca. E por fim, eu queria falar um pouco mais sobre a pilotagem para vocês. Como eu falei anteriormente, ela é uma fase da cadeia produtiva, às vezes muito menosprezada. E as pessoas entendem que a pilotagem é para ver somente a beleza da peça ou a vestibilidade da peça. E vai muito além disso. Na pilotagem, a gente testa tecido. Lá na fábrica, por exemplo, eu trabalho muito com malharia e tecido plano numa mesma peça. Então, testar se essa combinação deu certo. Testar sobre acabamento, aviamento. Por quê? Quando a gente vai fazer uma peça, eu brinco que o papel aceita tudo, mas a máquina e o bolso não. Então, quando eu falo que a pilotagem ela serve também para a gente entender a viabilidade de uma peça, em questões financeiras, porque existe uma coisa que chama ficha técnica do produto, que ela no final, que você preenche todas, quantos metros de tecido, fornecedor, que a gente vai fazer várias atividades em sala de aula. Você tem um pré-custo, você entende a sua viabilidade financeira em relação a isso, mas também a sua viabilidade de tempo. Porque o que acontece? E eu vejo muito no mercado, a peça toda trabalhada, com um tempo de máquina, às vezes ali de 9 horas para uma peça ficar pronta. E aí, sempre o aperto final é para a mão de obra que executa a produção. E às vezes as pessoas ficam achando que o problema está na execução da mão de obra, mas o problema está numa pré-produção não planejada. Eu costumo dizer que uma pré-produção, o que é a pré-produção? É esse planejamento de produção até a etapa do corte. Então, a criação, a modelagem, a pilotagem, a gradação dos tamanhos. Ali, se você tiver planejamento e uma gestão bem feita, 90% dos seus problemas de uma produção vão ser sanados. Então é ali que a gente faz uma pilotagem, que a gente avalia tecido, lê a ficha técnica de tecido. Muita gente não sabe que tecido tem ficha técnica, mas tem, para evitar problema em pós-venda de encolhimento, de desbotar, de dar aquelas bolinhas que é o peeling, né? Então, uma pré-produção bem feita, você tem uma produção muito mais tranquila, muito mais assertiva e com muito mais lucro, né? Então, a gente vai falar mais a fundo em sala de aula sobre todas essas etapas, as particularidades, os profissionais, os pontos de atenção,
mas hoje o meu objetivo mesmo foi contar um pouco de mim para vocês, como eu cheguei no mundo da moda e como eu passei, né? Como não é regra, eu nesses quase 12 anos passei pelos 4 tipos de produção, então não existe certo e errado, mais uma vez, existe o melhor para você, o melhor para o que você está vivendo, e que nem sempre a escolha precisa ser de somente um meio de produção, e que a estratégia e o método, alinhados a uma boa gestão e ao conhecimento repertório que a gente vai conseguir transmitir para você nesse curso de produção de marca própria, com certeza vai fazer você conseguir ou tirar o seu sonho da marca própria do papel ou alavancar muito mais e te dar muito mais retorno na sua marca que já existe.